nas perguntas do Rasta aí, mas olha só. Tem um comentário aqui que eu quero responder a esse menino, a esse garoto, um garoto bonito aqui, Leandro Johan, mandou $5 pra gente. Opa! Ó, na minha opinião, já era ideológico na época. Nós só começamos a notar agora. A história, a arte do passado também era ideológica. Ó, Leandro, a gente tem um problema hoje que é tipo, a gente usa, e eu guilty as charged aqui. Se você não sabe o que quer dizer guilty as charged, faça Beway, certo? E você vai aprender essas e outras grandes expressões. Mas eu me incluo nisso aí, tá ligado? A gente usa ideologia não como um termo rigoroso, certo? Não como um termo que, tipo, que corresponda a um conceito fixo, assim, com uma definição precisa, tá entendendo? Eu acho que ninguém realmente usa assim, porque ideologia, quando você fala que algo é ideológico, você normalmente já tem um elemento de desqualificação daquilo ali. Aqui, nesse contexto que a gente tá usando, né, que a história sempre vai ter um viés, né, que tipo, que toda arte tem algo do ponto de vista do autor, tipo, é óbvio que vai existir isso, né? Do ponto de vista que você tem algo do autor que fica ali na história. É óbvio, né? Tipo, é impossível você deletar a sua personalidade. Você sempre fala, né, a partir de algum ponto, né? Tipo, Santo Agostinho começa, né, a filosofia dele com um exercício de confissão. Então, sempre vai ter isso. É por isso que o professor Lau chamava a filosofia de a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, né? Então, quando a gente está falando de ideologia aqui, a gente está querendo se referir a algo mais parecido com a ideia do discurso do agente, certo? Por mais que você tenha uma descrição da realidade que tenha o seu viés, que tenha o problema do ponto de vista do autor, né? O autor não está tentando conduzir você necessariamente como um agente político, né? Então aqui, quando a gente está falando ideológico, a gente está falando disso, a gente está falando desse esforço consciente, entendeu? De tentar conduzir o leitor, o ouvinte, o cara que está assistindo como agente político, entendeu? Tipo, é a teoria do discurso do agente, que é uma outra coisa que o Olavo trouxe à luz muito bem, que já está em Aristóteles, né? Já tem, né? Já é um conceito que está dentro da filosofia, tá certo? Eu espero ter esclarecido para você. Mas, Rasta, eu acho que tem até um outro problema, que é a qualidade das obras. Porque existem Sim. obras que têm uma intenção subversiva historicamente. Sim, Por exemplo, isso. Madame Bovary. Madame Uhum. Bovary é um clássico, mas Sim. ainda assim tinha uma intenção subversiva e tinha Sim. o discurso da gente e ainda assim era bem feito. Sim. Porque Sim. o problema é que, junto com isso, a qualidade literária das obras diminuiu. Sim, sim. Tem razão. Né? Só que, tipo, o que eu quero dizer é que, tipo, só sobra o discurso do agente, tá entendendo? Você pegou tudo aquilo ali, você prostituiu a obra, você tirou tudo aquilo que tinha de legal, que fez com que as pessoas se apaixonassem pelo negócio, né? E você simplesmente pegou aquilo para eu vou sequestrar isso aqui para colocar o discurso do agente, tá entendendo? Madame Bovary, intenções subversivas que fosse, que tivesse ali, ela joga uma luz na realidade da psique feminina que é um negócio absurdo, né? É um negócio que, tipo, que é uma chave de entendimento para várias coisas hoje em dia, né? Então, se você pegar, sei lá, obras do cinema, o próprio Poderoso Chefão, cara. O Poderoso Chefão, tipo, o autor, ele era comuna, né, velho? Então, assim, quando você pega a descrição da família Corleone e tudo mais, eles tentam mostrar aquilo como uma coisa de hipocrisia e tal, só que eles mostram com uma verossimilhança tão grande que você termina tendo simpatia com os caras, tá ligado? Você termina chorando com o Michael Corleone quando a filha dele morre. Tá entendendo? Então tem um efeito. Tropa de Elite, tipo, foi um filme feito com um discurso, né? Tipo, o cara tava tentando, tipo, trazer a ideia de, tipo, da polícia brutal, a polícia escrota, a polícia não sei o que lá, sei o que lá. E ele terminou fazendo com que as pessoas ficassem cativadas pela polícia. É isso aí. Cara, palmas pro Rasta, né? Palmas pro Rasta. O Rasta detonou, né? É isso aí, Rasta. É isso aí. Só um exemplo pra galera. Eu não tenho problema, quando eu falo lá na linhagem, quando a gente vai assistir um filme, eu mergulho na história que o cara se propôs a me contar. Não interessa se o cara pensa A ou B, a análise vai naquilo lá. Agora, por exemplo, a gente assistiu uma comédia romântica chamada Uma Ideia de Você com a Anne Hathaway, certo? Aham. O filme tá aí, ela começa a namorar um cara, assim, beleza, aquela comédia romântica normal que a gente tá acostumado a assistir na sessão da tarde e tal. No final,
perto do final do filme, a filha pergunta pra mãe: e aí, mãe, o cara é legal? É. Ele é feminista? Aí você fala, mas por que essa pergunta não tem nada a ver com o filme? Não tem nada. O filme não te deu nenhum alicerce que faça com que essa pergunta fizesse sentido. Aí ela fala, sim, ele é feminista. E o cara o personagem do cara nunca falou nada. Eu falei, meu. E aí ela sai do lugar onde ela faz essa pergunta, o professor. Tem um cartaz, um panfleto no poste a favor do aborto. É. Aí você fala. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí, e essa é a nossa bronca. E essa nossa. Não, só pra terminar, essa nossa bronca, porque isso tira você do filme. Porque não faz o menor sentido. É igual a gente tá conversando aqui e a tela ficar toda preta e aparecer um panda. Que sentido faz isso? Se bem que eu gosto muito de comédia nonsense, mas eu iria rir com isso. Mas não faz o menor sentido, cara. E é isso que acontece bastante. Você acha que tem uma tendência da sociedade... Desculpa, Ricardo. Cala a boca, Miori. Eu quero fazer uma pergunta muito importante pro André Alba. É o seguinte, cara. Quanto que é 5 vezes 7? 5 vezes 7? Eita. Ou termina com 0 ou termina com 5. Ou termina com 0 ou termina com 5. Vai, chuta. Se for com ímpar é 5. Se for. Ele tá vendo na calculadora. Ele tá vendo na calculadora. 5 vezes 5. Tô com a mão aqui. Tô com a mão aqui. 25. Mais 2, 10. 7 mais 7, 14. Vai botando 7 tá aí. Ajudando aí, João. Tá difícil pra todo mundo. 14 mais 14, 28, já tem 4. Aí bota tá mais 5. Tá bem, tudo aí de desenho, de vídeo, Superman, de Batman, mas matemática básica, nada. Matemática nunca foi forte, infelizmente. Nunca. Caralho. Mas olha só, eu queria só aproveitar o tema que vocês estão comentando aqui, porque a gente tem falado dessa subversão, né, simbólica e tudo mais, mas uma coisa que foi perdida aí foi a tal da jornada do herói, né, André? Sim. A jornada do herói, né, ela não mais existe. Ela não mais existe. Quando você tinha nas obras, por mais comerciais, entre aspas, que fossem, né, cara? Aquela coisa do Rambo, do MacGyver, né? Que você tinha uma jornada do herói em qualquer produção, né? Você hoje enxerga essa jornada do herói em algum lugar, não? Ou é isso difícil. Se perdeu? É difícil, mas você tem ainda. Você tem algumas jornadas do herói bem feitas. Mas sabe por quê? A jornada do herói foi se perdendo por conta do relativismo. Porque você vê que tem um monte de filme de vilão hoje. Você tem um monte de filme de vilão. Por exemplo, o próprio Acolyte aí do Star Wars, ele tá relativizando o lado sombrio com os Jedi. Os Jedi são os grandes vilões até o momento. Então, o relativismo do bem e do mal, ele faz com que a jornada do herói perca o espaço. Então, não é mais tão interessante. E outra coisa, eles falam que... Você não consegue fazer uma jornada do herói com relativismo, né? É impossível. Não consegue. Porque aí a parte woke, a parte progressista, ela elimina todas as virtudes. Ela elimina o sacrifício, ela elimina a vontade. E aí você tem a emasculação também dos personagens, que faz parte de todo esse processo. Então você tem a mulher salvando o homem, não que isso seja ruim, mas no contexto que é apresentado, você saca que é ideológico. E você vai costurando, você vai destruindo a jornada do herói. Tanto que você vê que a dificuldade dos woke é fazer um filme... A própria Rey, ela, quando você pega o Rock Balboa, que todo mundo conhece, pô, você vê ele tem que ter um treinamento, ele tem a jornada dele, ele tem que ter um treinamento para chegar bem na luta. A Rey, ela não precisa. E ela não precisa nem de mentor, né? Porque aí é a figura do homem. Então, quando você vai deixando o negócio cada vez mais ideológico, você tira o homem, você tira a testosterona, que faz mal, né? A discussão atual da testosterona faz mal. Você vai tirando essas coisas, aí não sobra absolutamente nada para você criar uma jornada que você se identifique. Porque aí vira um panfleto ideológico que você sai do filme falando... Você não sabe o que você sente. Você não gera conexão com o personagem. Mas você não concorda comigo que é muito porque na jornada do herói existe a noção do mundo antigo, o mundo onde existiam as dores, onde existia a ignorância.
E a jornada toda é para você, em algum momento, voltar para o mundo normal, o mundo existe as dores, melhor. Então você tem valores melhores. Só que quando você parte de um ponto de partida em que todos os elementos centrais do woke já são os princípios e as virtudes e todos os elementos que vão ser usados, quando o personagem volta, ele não volta maior. Ele volta do mesmo tamanho. Sim. Ele não volta tendo aprendido grandes lições, mas ele já tinha... circular. É Porque como. o personagem ele precisa ser perfeito. O É como personagem já é você perfeito, tinha- já está pronto. Você tinha aqueles emuladores, tá ligado? Na época ali, anos 2000, a galera que tinha PC, aí tinha vários cheat codes da hora, assim, né? Que o cara, tipo, começava Poké Yellow, tá ligado? Ia jogar Poké Yellow, o cara tinha 99 Master Balls, tá ligado? Aí aparecia, aí o cara conseguia digitar ali pra aparecer um Mewtwo logo de cara. O cara pegava o Mewtwo com a Master Ball, ganhava de todos, tá entendendo? É meio que isso. Era engraçado como experimento, né? O cara tipo ia lá, porra, o cara ia ganhando. Tá? O Game Sharks, olha aí, o cara falou certo aqui, o RBMS, né? Só que, tipo, velho, perde a graça completamente do jogo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui pro Instituto Miorim, certo? Instituto Miorim, vivemos, temos um problema não só da jornada do herói, mas também da capacidade dos escritores em Hollywood, eu vejo, né? A única coisa que Hollywood consegue produzir ainda bem, né? E eu sempre uso um exemplo como exemplo aquela série True Detective, a primeira temporada, né? Eles conseguem escrever personagens meio cínicos, meio nihilistas, assim, de uma maneira muito, muito, muito boa, né? É o mais próximo, assim, de uma realidade que eles chegam. E me parece que você ter um arco de um épico, né? Que se completa, é meio que inaceitável para eles hoje em dia. Eu vejo Game of Thrones, por exemplo, né? Game of Thrones foi uma obra que ganhou muito com atenção, né? Criar atenção, tipo, aquela expectativa de resolução, e a resolução foi um negócio barato, foi um negócio horrível, foi um negócio chulo, foi um negócio, né, cretino e cafona. E aí, a minha pergunta para o Instituto Miorim é a seguinte: vivemos na época da baixa mimese? Eu acredito que é inevitável que, através de determinados componentes de destruição criativa, que esse tipo de pessoal usa muito isso. A destruição criativa é um conceito que é usado tanto no Baudelaire quanto no Bataille para expressar a capacidade de, através dos valores cristãos, dos valores sociais estabelecidos, criar uma antítese, quase como um satanismo daqueles valores, e os representar como um ar de dúvida. Veja, uma série que representou muito isso, que é muito parecido com isso, é Lúcifer. Eu não sei se você chegou a ver essa série. Eu vi alguns episódios, cara. Tipo, é um negócio bem zoadinho, né? Então, mas veja que a estrutura narrativa do Lúcifer o diabo foi mal interpretado. Sim. Aqueles que eram maus na história foram mal interpretados. E a forma correta de enxergar tudo é através de um conceito de suspeita e suspeição em relação aos valores corretos. Sim, inclusive o padre Favo de Mel, né? Aquele da abelhinha o mosquitinho tatuado na mãozinha, né? Ele tem um tweet famoso dele, né? Porque ele ficou vidrado na série Lúcifer, né? Ele ficou muito empolgado com a série Lúcifer, ele ficou titilado, ele ficou tocado por dentro, né? E aí ele fez teve um episódio que o Lúcifer lacrou lá, tipo, aí ele, vai, Lúcifer! Caralho! Ele escreveu o Padre Favo de Mel, meu amigo. Surreal isso aí é uma coisa que eu não imaginei meu padre fazendo. Mas veja aqui, o problema fundamental em torno dessa capacidade de construção de símbolos é que... Isso é culpa do Lewis. Não. Culpa do Lewis, não. Lewis, culpa do Lewis. Não. Isso é culpa do Lewis. Vai, Instituto Marlboro, vai, eu tô contigo, tô contigo nessa. Isso é culpa do Lewis de ficar achando que dá pra ficar retratando os personagens desse jeito dentro do filme, aí vem essas porra, aí fica, não, vamos olhar, vamos pensar ao lado dele. É sempre isso. Mas Lúcifer é o demônio. Não, mas vamos ver o que ele tá fazendo. Vamos entender ele, gente. Vamos... Olha que coisa bonita. Tem um livro isso é culpa do Lewis. É isso mesmo. Que esse porra tem uma cadeira lá na Inglaterra ainda, um país onde reis
e presidentes não podem ser católicos. O Lewis ainda tem sua cadeira lá. Fiquei emocionado com esse discurso, viu? Isso aí Tolkien estava certo, o Lewis estava errado. Parabéns, Malboro. Que emoção, fiquei emocionado. Continue, Meurinho, continue. Continue pra destruir. Eu lhe destruí aqui. Eu acabei com sua argumentação, meu irmão. Vá, continue agora, vá. O negócio é o seguinte, eu aposto, tá? Desculpa, Miorim. Claro, diga, por favor. Desculpa, Aposte. mas a gente vai apostar. Qual é a cirurgia que você fazia mesmo, que você apostava? Vasectomia. Vasectomia. Eu vou apostar uma vasectomia do Miorim, tá? Se o Miorim não conseguir desbancar o Marlboro agora, tá? Tá apostado aqui. Se o Miorim não conseguir, ele vai fazer uma vasectomia, beleza? Não, mas calma aí. Porque a pergunta que foi feita para o Instituto Miorim, né, foi se vivemos na época da baixa mimese, né? Se estamos nesses tipos miméticos baixos, por favor, Instituto Miorim, não se deixe levar pela surra que você acabou de levar do Instituto Marlboro e siga na sua jornada do herói aqui conosco. O que eu ia dizer é que não necessariamente. É que o que existe é uma escolha de frame, de um conjunto de quadros e personagens. E o problema é, esses personagens e esses quadros são uma parte minúscula da criatividade total que as pessoas poderiam ter. Então, quando eles reduzem, eles já começam com uma estrutura reduzida, eles já começam com a afirmação da dúvida, eles não permitem aos personagens trafegarem pela imaginação do homem. É por isso que todas as grandes apresentações e as grandes representações do cinema hoje e das séries hoje é pouco criativa, é muito repetitiva. E todas as estruturas e interações são previsíveis. Por quê? Porque existe um conjunto limitado de possibilidades que esses personagens podem fazer. E usar o mesmo quadro, o mesmo frame de análise constante e repetida disso vai resultar mais ou menos nas mesmas escolhas. É por isso que o cinema parece que tem uma limitação clara, assim. Não é que o cinema está ruim, ainda existem coisas boas no cinema, mas é que é tão clichê que quando você viu isso uma vez, você pensa que já viu todos os filmes. Você pensa que você já viu todas as apresentações. É verdade. Salvamos a vasectomia do Miorim. Obrigado, Racha! A gente pode substituir por uma bariátrica.